Olá, eu sou Lian Tai e você está escutando Maternidade de Guerrilha! Oi, gente. Hoje eu tô com uma convidada especial para conversar com a gente, que é a Cláudia Pinheiro. E essa temporada só está acontecendo por causa de Dona Chica Sling, que é a marca de slings, de carregadores, mochilinhas, que me apoiou durante a minha maternidade, que me empoderou, que me deixou as mãos livres. E eu sempre falo, né, como é um prazer para mim, isso que é romper silenciamentos, porque para mim o podcast é sobre isso, é sobre a gente falar, é o que a Cláudia está fazendo aqui com a gente, é sobre romper silenciamentos com uma marca que me empoderou muito. E enquanto eu puder trabalhar com marcas em que eu acredite nos valores, eu prefiro. Então, Cláudia, prazer, essa é a Cláudia Pinheiro. A Cláudia é ativista, feminista, militante de causas indígenas, militante em um monte de causas, né? E tem uma história pessoal ligada à maternidade, a violências que muitas vezes nós mães podemos sofrer do judiciário, inclusive, né? Essa questão lá atrás, na primeira temporada, a gente teve um episódio em que a gente se perguntava, né? Será que o sistema judiciário serve às mães, porque ele é todo atravessado também pelo machismo. Enfim, a Cláudia está aqui para dialogar com a gente sobre isso, mas eu acho que você pode se apresentar melhor, Cláudia. Bom, prazer estar aqui conversando contigo. Acompanho já teu podcast e o teu trabalho sobre maternidade de guerrilha, porque eu acho que maternar num sistema patriarcal realmente é uma guerra. A gente tem que lidar com diversos atravessamentos, né? Com diversas violências. E eu estou aqui para contar a minha história, que é uma história de violência processual, uma história de perda da guarda do filho. E exatamente nesse sentido, né? Sobre o que eu vivi dentro de uma vara de família, atravessando um processo que durou 5 anos. E tudo que aconteceu comigo, desde a violência processual e toda essa tortura, né, que eu vivi durante 5 anos de um processo que realmente tentou destruir a minha vida. A Cláudia estava falando sobre vara de família. Ela falou, realmente é uma vara de família, porque te dá uma paulada, né? Uhum. E, Cláudia, o seu filho já tem 18 anos. Tem 24 agora. Tem 24. Uau, seu filho tem 24 anos e você passou por um longo processo de 5 anos, né? De disputa de guarda do seu filho. Isso. E você pode falar sobre isso, assim, contar como foi essa história? Sim, é a primeira vez que eu estou relatando essa história. E, assim, o processo começou quando ele tinha 5 anos de idade. Eu já estava separada há 1 ano, foi uma separação litigiosa, porque o processo durou, o processo da guarda, que começou em 2005, só foi dada a sentença em 2010, porque não foi fácil que ele conseguisse retirar a guarda, a minha guarda, né? Porque, na verdade, a gente já tinha um acordo de guarda compartilhada. E, em 2005, eu viajei para a Alemanha para fazer um trabalho. E quando eu voltei, eu não encontrei meu filho em casa e os vizinhos me deram notícias de que ele tinha ido pedir depoimentos contra a minha pessoa e nessa mesma semana eu recebi a visita de um oficial de justiça me intimando a comparecer no Fórum João Mendes, né, na vara de família. E foi aí que eu me dei conta de que estava havendo um processo de guarda. Ele pedia a guarda unilateral da criança. Enfim, e alegando coisas absurdas, sem nenhum conteúdo, sem nenhum embasamento, né, sem nenhuma prova concreta. Apenas calúnias, difamações e um ataque à minha liberdade e à minha vida como uma mulher independente e livre. E a Cláudia contou que esse processo que durou de 5 anos
terminou depois de 5 anos, em 2010. Esse processo termina em 2010, quando é implantada, né, a Lei de Alienação Parental, que é uma lei que amordaça mulheres, que silencia mulheres. Quando você denuncia, e geralmente ela é usada por homens que são denunciados por abusos, por violência, e também ela é usada como vingança, né, contra a ex-mulher. Porque, na verdade, quando um genitor, que eu chamo de genitor agora, né, quando ele pede a guarda unilateral da criança, ele não está levando em consideração os sentimentos da criança, né? Quanto mais quando a criança tem já um vínculo fortíssimo com a mãe, o que ele quer mesmo é se vingar da ex-mulher. Então, isso é bem complicado. E aí você entra dentro dessas varas de família e você se depara com juízes misóginos, promotores misóginos, machismo e uma série de situações que realmente são violências contra a mulher e que perpetuam e corroboram essa ideia do ódio às mulheres. A lei de alienação parental é uma lei que estamos tentando derrubar de qualquer jeito, porque já parte de um princípio que é a tal da síndrome de alienação parental, que foi criada por um... Como que fala? Foi um médico. Ele era psiquiatra, mas ele avaliava casos na justiça. Isso, jurídicos de varas de família nos Estados Unidos. Essa lei ela é um pressuposto, ela não tem nenhum embasamento empírico. O próprio Conselho de Medicina repudia, a ONU repudia, agora dentro do governo Lula, uma base do governo também... tenta a revogação dessa lei, pelo fato dela não ter embasamento empírico. Não pode ser considerado uma lei, um estudo de casos que não se comprovam, né? Que pode ser baseados apenas em falsos depoimentos. E ainda que haja depoimentos, é uma interpretação, não tem nenhuma comprovação científica. Esse psiquiatra inventou essa suposta síndrome, que é a síndrome de alienação parental. É um psiquiatra que defendia, inclusive, muitos abusadores e dizia, entre o que ele usa como o que é alienação parental, uma das coisas é que ele diz que um dos cuidadores, só que nesse caso leia-se a mãe, porque a lei especialmente é usada contra mães, diz que um dos cuidadores, para se vingar da outra parte, fala mal, mas inclusive implanta memórias falsas. Ele fala isso. O criador fala que implante de memórias falsas. Então acaba que a síndrome e, consequentemente, né, a lei é usada para defender abusadores, porque em muitos casos, e claro, não são todos os casos, mas em muitos casos que a mãe se dá conta de que tem algum abuso acontecendo, quando ela vai fazer a denúncia, ela é acusada de alienação parental. E, inclusive, se diz que se implanta memórias falsas. Então, que, no caso, um dos cuidadores, para prejudicar a relação do outro cuidador com a criança, cria situações, fala mal da outra parte e implanta memórias. Então, é uma lei que em muitos casos defende abusadores, e tem gente que fala, não, mas eu vejo mulheres que falam, não, mas eu consegui a guarda do meu filho usando a lei de alienação parental, então ela também ajuda, é porque ela não está sendo bem usada. Mas não, o ECA contempla casos em que há abuso, e que não é alienação parental, é abuso do poder parental. Então, existem outros mecanismos de se proteger cuidadores, de se proteger a relação entre cuidadores, entendendo que o melhor não é a disputa litigiosa, entendendo que a gente está buscando o melhor para a criança, né? Só que, no seu caso, por exemplo, o seu ex-marido, era seu marido, né? Uhum. Conseguiu tirar a guarda do seu filho 5 anos depois, quando essa lei foi implantada, né? Exato. Alegando alienação parental. Primeiro, o processo ele é baseado em difamações, né? Durante o processo, para minha defesa, eu levo o depoimento da escola, o depoimento do pediatra, o depoimento de vizinhos, e os juízes não consideram isso,
A escola diz que eu nunca faltei a uma reunião de escola, que a criança é saudável, que não apresenta nenhum distúrbio. O pediatra corrobora que eu jamais faltei a uma consulta médica, que a criança é saudável, que está tudo bem com a criança. Vizinhos também corroboram que o meu papel como mãe nunca despertou nenhuma desconfiança, que não há nada. E realmente não havia nada que desconsiderasse o meu papel como mãe. Porque sou mãe, cuidei da criança com afeto, com amor, quis ter a criança, né? Quis ter o bebê, zelei pela criança. E isso acontece... Quando isso acontece, quando ele entra com o processo da guarda, meu filho tem 5 anos de idade. Quando o processo da guarda finaliza, meu filho tem 10 anos de idade. Então, durante 0 a 10 anos de idade, não tem uma prova concreta de que eu maltratasse essa criança, de que eu fosse um perigo para essa criança. Então, na verdade, o que se comprova é que dentro do judiciário o que existe é violência contra a mulher, violência processual, misoginia, e ódio às mulheres. Eu quero deixar isso muito claro. E hoje eu quero militar para que essa lei seja revogada. E eu gostaria que a minha história conseguisse chegar a mulheres que estão passando por isso, porque o judiciário está cheio desses casos de homens vingativos usando dessa lei para tirar os filhos de suas mães. E o que paralisa a vida de uma mulher, de uma mãe? Quando você toca no filho, né? Isso paralisa. A minha vida ficou paralisada durante 5 anos. Eu era executiva de uma editora de livros que eu fundei e trabalhei durante 10 anos. De repente, eu era uma mulher caluniada, difamada, incapaz de cuidar do meu filho, sem nenhuma prova concreta. Então, isso é um abuso. Isso é o verdadeiro abuso, né? E nesse período da briga judicial, nesses 5 anos, vocês compartilhavam a guarda? Sim, houve uma das juízas, porque mudou de juízes algumas vezes, né? E uma juíza determinou que a criança ficaria um final de semana com cada cuidador, né? Um final de semana comigo, um final de semana com o pai. E durante a semana seria segundas e quarta com ele, com o pai, e terças e quintas comigo. E na sexta-feira com quem teria o final de semana. Então, quer dizer, como, né? Eu, sinceramente, e só depois que eu a conheci, através de alguns coletivos de mulheres, de mães, que tratavam do tema, foi que eu passei a entender a violência processual a que eu fui submetida. Ou seja, minha vida virou de cabeça para baixo, a minha vida paralisou. Durante os meus melhores anos, eu tinha 35 anos de idade, eu estava no auge de uma carreira como editora de livros, e de repente eu não tinha mais a editora de livros, eu não tinha mais o meu filho, eu estava sendo caluniada, difamada, apenas para satisfazer a vingança de um ex. Quer dizer, é muito complicado. Eu me tornei refém desse processo durante 5 anos da minha vida. E eu moro em São Paulo sozinha, não sou daqui, não tenho família aqui. Eu não tinha nem com quem deixar meu filho. Eu passei a fazer freelas, trabalhando como assistente de figurino de moda, produção de eventos. E eu só conseguia trabalhar quando o meu filho não estava comigo. E eu não abri mão durante todos esses anos. E também usei todo o dinheiro, porque eu fui obrigada a vender a minha parte societária na editora do qual nós éramos sócios. E eu usei todo o dinheiro que eu vendi para sustentar o meu filho durante esses 5 anos, e que eu não conseguia ter um emprego formal, um emprego onde eu tivesse que ir todos os dias, porque eu não tinha com quem deixar o meu filho. E deixar o meu filho com ele não era seguro para mim, porque era deixar o meu filho com alguém que me odiava e que estava agindo contra mim. Mas ele ficava metade do tempo? Ficava metade do tempo, sim, porque foi uma determinação judicial. Era segunda, quarta com ele, terças e quintas comigo, e a sexta-feira com quem ia ter o final de semana. No final do processo, eu sou dada como incapaz, e eles determinam que eu vou ver meu filho de 15 em 15 dias e passar as férias, 15 dias comigo, 15 dias com ele. E ainda disse que eu preciso fazer um tratamento psiquiátrico. Ora bolas, eu atravessei 5 anos de um processo onde realmente eu fui consumida emocionalmente. Né? E eu tive muitas perdas financeiras, emocionais. Quer dizer, em nenhum momento eu estava incapaz. Nenhum laudo dizia que eu era incapaz. Não foi elaborado nenhum laudo, não teve nada que comprovasse. É isso que realmente me choca dentro do judiciário, né? O quanto a difamação ela pode destruir, atrasar a vida de uma mulher.
O quanto a saúde mental também está ligado a você não sofrer violências. Exato. De nenhum tipo, porque tem muito esse lugar, né, de a mulher sofrer violências que sejam esse tipo de violência, mas que sejam você não saber como você vai pagar a conta no mês seguinte, você não ter rede. A insegurança, né? Assim, como que você cuida de uma pessoa que exige 100% de atenção e trabalha ao mesmo tempo e garante uma renda e um sistema que não é simples, que não é fácil, com falta de políticas públicas para isso, e depois diz que a mulher é maluca, né? Eu achei muito interessante um post seu que você colocou que a sociedade falha diariamente conosco. E é verdade isso. A sociedade falha diariamente com as mulheres. E exigem de nós que sejamos mães exemplares, mães perfeitas dentro de um sistema caótico familiar, um sistema caótico de sociedade. E digo, porque quando você é mãe e quando você também trabalha, você já sofre uma pressão por ser mãe, né? Por ser mãe, enfim. Eu acho que a gente, mulheres, nós temos que nos unir nossas vozes, nossas forças. Hoje eu consigo falar sobre isso sem estar tão vitimizada. Consigo falar sobre isso com mais força, mas durante muito tempo isso acabou comigo, né? Porque, enfim, além de tudo, era uma grande injustiça. E eu sofria violências psicológicas e físicas quando eu ia buscar o meu filho na casa do genitor. Em determinado momento, eu fui buscar o meu filho onde ele morava, porque eu não tinha quem mandar buscar. Chegou momentos em que eu passei a ir acompanhada, porque eu tinha medo de ser agredida, porque eu fui agredida numa dessas vezes. Eu fui jogada no chão, no hall do Copan, e chutada, e ninguém faz nada. É incrível como a sociedade ela valida a violência masculina. Isso é aterrorizante para uma mulher. Eu não me sinto segura como mulher. E aí é interessante porque, assim, quando você trata de um tema que te exige coragem, aí você diz, não, mas eu vou enfrentar, eu sou corajosa. A gente é abusada o tempo inteiro. A gente confunde coragem com abuso, com situações de abuso, né? Então a gente precisa, é muito importante a gente nomear as coisas. E foi através desses coletivos, como coletivos Mães na Luta, e outros coletivos de advogadas feministas que começaram a tratar desse tema, que eu fui realmente entender o meu processo. Porque eu fiquei tão traumatizada que eu guardei aquilo. Eu tenho 1000 páginas de processo contra mim, dentro de uma vara de família. Eu não conseguia nem tocar naquele assunto, eu tinha que amortecer aquilo, porque aquilo me fazia muito mal, né? E me faz até hoje. Eu não me recoloquei profissionalmente no mercado editorial, eu fiquei com imensos traumas, que até hoje, todo dia eu me reinvento. Todo dia eu me levanto, eu acordo muitas vezes chorando, porque essa história da minha vida é uma história muito pesada, tem um peso enorme sobre mim e minou muito a minha capacidade profissional, a minha capacidade de trabalho, porque eu tive que me munir de coragem para enfrentar um processo, para enfrentar calúnia, para enfrentar difamação. E na época, se eu tivesse mais informações, se existisse mais informações nas redes sociais como hoje tem, eu não teria atravessado tantas outras violências que eu atravessei. Então é muito importante que a gente tenha essas informações, que existam esses coletivos, que existam essas mulheres, essas pessoas que possam dar apoio, essa rede de apoio. Porque na minha época, isso 2004, 2005, até 2010, isso não existia. Que violências você enfrentou e que você acha que poderiam ter sido evitadas com a informação? A violência processual, por exemplo. Você não tinha uma rede de advogadas feministas nessa época que você pudesse ter informações sobre o seu processo, né? Então, a própria violência processual. Hoje eu considero a ideia de reabrir esse processo e tentar processar o Estado. Porque é um processo baseado em calúnias, sem nenhuma prova, e um processo que destruiu parte da minha vida, sim. E durante esse período, como estava seu filho? É difícil, né? Porque ele, obviamente, tem traumas, né? E tanto eu quanto ele. Foram as nossas vidas que foram traumatizadas por essa situação. Mas ele foi morar com a família paterna. A família paterna só falava mal de mim, mas ele nunca abriu mão de mim. Eles nunca... Incrível, porque durante esses 5 anos de processo em que ele foi ouvido por psicólogas, por assistentes sociais, ele nunca quis ir morar
na outra casa. E durante uma das audiências, eu cheguei a falar para o juiz, se ele me dissesse, senhor juiz, se o meu filho me dissesse que tá tudo bem na casa do pai, que ele tá tudo bem, que ele tá feliz lá, mas ele chora para ir, ele não quer ir, ele não se sente amado lá dentro. E ele também não quer se desvincular da mãe. E eu também não quero me desvincular do meu filho. E era um lugar onde eu não tinha acesso ao meu filho, eu não podia falar com meu filho pelo telefone. Então, assim, meu filho ia passar 15 dias de férias com o pai, eu não sabia o que ele comeu. Mamãe liga todos os dias, quando ela sai para trabalhar, saber o que o filho comeu, como é que foi na escola. E eu era uma mãe que, eu levava meu filho para a escola, eu levava para as atividades extracurriculares, para os aniversários de coleguinhas, enquanto que o pai não fazia isso. Então, assim, eu acho que a gente tem que muito se pautar por esse tema da violência. Isso é uma violência contra a mulher, sabe? É um ódio às mulheres. E é preciso que mulheres que estão nesses lugares de poder, que são advogadas, promotoras, juízes... Infelizmente, a gente tem a parte das mulheres que estão ali também são bem conservadoras, né? Mas é muito importante essa rede de advogadas feministas, de gente que consiga compreender esse papel, porque o prejuízo é enorme, né? Os traumas são enormes para a vida dos envolvidos. Então você tinha uma conversa com seu filho nesse período e ele não queria ir para casa do pai? Nunca demonstrou nenhum interesse. Ele foi, inclusive, o dia mais difícil da minha vida. Eu me lembro isso, eu quero tentar falar disso sem chorar. O dia mais difícil da minha vida foi quando eu desfiz o quarto dele e ele foi levado da minha casa, né? Mandaram buscar. Então você imagina, né? Depois de 5 anos dentro de um processo, lutando mesmo, e abrindo mão de tudo, e o meu emocional despedaçado, você desfazer o quarto do seu filho. Enfim, isso para mim foi devastador. Acho que foi o único dia na minha vida que eu senti vontade de morrer. Eu passei dias sem levantar da cama, na escuridão, sem abrir a janela do quarto. E tem coisas até que eu nem lembro, porque eu acho que foi tão pesado, e acho que o cérebro, né, a mente tem essa capacidade de também não deixar a gente lembrar com muitos detalhes. As coisas às vezes vêm na minha cabeça aos poucos, sabe? Mas houve cenas assim deploráveis de abuso, de violência psicológica, violência física também, né, que eu tive que passar. O genitor do seu filho conseguiu a guarda dele. Conseguiu a guarda unilateral, e eu veria meu filho a cada 15 dias, né? E 15 dias de férias uma vez por ano. E daí o que aconteceu? Tem um outro caso bem interessante. Eu consegui sustentar essa situação ainda por 1 ano. E depois eu estava emocionalmente arrasada, eu acabei indo me propondo a um visto de estudante na Alemanha. Fui estudar alemão porque eu já fazia um trabalho na Alemanha de produção cultural, onde eu ia algumas vezes, 1 ou 2 vezes por ano. Então, eu resolvi ir para lá. Isso foi o meu analista que falou para mim uma vez. Ele falou assim, olha, você não adianta, eles não vão te reconhecer como mãe. Esse lugar você não vai conseguir. Eu vou te falar algo que talvez possa parecer para você muito doloroso, mas ele falou, considere sair de cena. Porque você vai ser forçada a voltar para a cena, porque a criança vai precisar de você, eles serão obrigados, e foi exatamente isso que aconteceu. Eu entrei como visto de estudante para a Alemanha, passei 2 anos estudando alemão na Alemanha, e exatamente isso, aos 12 anos, 13 anos de idade, meu filho já estava fugindo da casa do pai, já era um pré-adolescente, já passou uma noite fora da casa do pai, 1000 conflitos, e eu voltei. Obviamente, foi aí que eu me reconectei com meu filho, mas ainda assim sofrendo bastante oposição. Até hoje, nunca houve um reconhecimento, nunca houve assim, olha, fiz besteira, me perdoa, me desculpa, não. Existe um silêncio sobre isso e eu não vou passar pano para isso. O que eu acho engraçado desses casos em que o pai tira a guarda do filho é que nunca é para ele mesmo cuidar. Não, exatamente. Isso que me chamou a atenção. Você falou que foi morar na casa da família dele. Porque, sabe, às vezes, nesses casos dá vontade de falar, tá bom, toma guarda. Exatamente. Sabe, vai viver a vida que eu levo. Vai entender o que é cuidar de uma criança 7 dias por semana, 24 horas por dia.
Você quer mesmo esse papel? Tudo bem, mas normalmente é para uma rede de mulheres cuidar. Mas nesse caso, no meu caso, na verdade, o que acontece? Ele não só não queria cuidar, era exatamente o objetivo dele era se vingar por algum motivo de mim, né? E ele entregava a criança para a madrasta ou para a empregada, ou para algumas mulheres da família que tentavam substituir o meu lugar, o que já é outra agressão contra a criança, porque você não pode substituir a mãe de uma criança. Uma mãe é insubstituível. Insubstituível no sentido de que, assim, existe uma mãe. Podem existir outras pessoas que tentem eu tenho ocupar, ressalvas. Não, que tentem ocupar esse lugar. Mas existe, né, a mãe. Mas, enfim, no meu caso, eu digo isso porque, assim, não só era um lugar biológico, como era um lugar emocional, era um lugar, sabe? E, além de tudo, a minha gravidez, assim, ele não queria ter o filho. Ele pressionou para que eu abortasse. E foi aí que começaram os problemas no relacionamento. Porque eu não abortei, porque eu decidi que eu iria ter o filho. Então, para mim, ainda era muito pior ver que aquele pai que não queria... Eu sabia que ele não queria cuidar da criança. Porque ele já não queria nem que a gestação... que eu tivesse a gestação. É assim... sem querer defendê-lo, até porque eu não o conheço e não é sobre ele, mas assim, no meu caso, eu engravidei no susto e eu não me via capaz de ser mãe. E no primeiro mês eu acordava chorando todos os dias, falava pro pai da minha filha: você acha, não sei se eu quero, não sei se eu consigo, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não quero. E ele segurou e falou: a gente vai junto, eu tô com você não tá sozinha. Depois que a criança nasceu, eu senti que ele tinha me enganado. Eu tava bem sozinha ali, eu tava bem sendo responsabilizada sozinha, embora ele seja um pai. Mas eu acho que isso não define. Exato, não define. Isso não define. Eu não queria, naquele momento, eu não me sentia capaz, a criança nasceu e a relação é uma construção. Exato. Agora, é uma construção que exige cuidado, exige responsabilidade, e eu acredito muito, inclusive, nesse que uma criança não é criada por uma só pessoa, por duas só pessoas, claro. E no papel dessa rede. Agora, o fato é essa violência, né? Mas no meu caso, o que aconteceu? Eu fui a todas as consultas de pré-natal sozinha. Eu mudei de médico umas 3 vezes, eu acho, porque eu era dada como mãe solo. Eu sofri também esse preconceito dentro da ginecologia, de médico, até que eu fui para uma mulher, aí depois eu acabei num outro médico, já no 6º mês da gravidez. Eu fui para a maternidade acompanhada da minha mãe, o pai não foi para a maternidade comigo. Eu sofri violência obstétrica dentro da sala. Eu queria ter normal, não conseguia ter normal, não tinha dilatação, não tinha nenhuma contração. E já estava, né, começando a passar o tempo. O médico atrasa o meu parto. E o meu filho, a água, obviamente, o meu filho quando nasce, quando é uma cesárea, quando nasce ele vai direto para o balão de oxigênio. Até hoje meu filho tem uma tosse crônica. E isso foi depois também que eu vim entender que foi uma violência obstétrica. Então eu já sabia que essa pessoa não queria cuidar. Ela queria se vingar. No meu caso, isso é bastante explícito. A gente sofre muitas violências que a gente só vai entender que é violência depois que passa. E depois que são nomeadas e depois que a gente ouve falar. Por isso que é tão importante se falar sobre as violências, porque muitas vezes é aí que algumas pessoas vão tomar consciência, vão entender o que elas estão vivendo. E é muito comum isso, né? E até a ideia desse podcast, até todo esse meu processo de falar sobre a maternidade, vem desse lugar de entender o quanto falar sobre o espaço privado publicamente é uma resistência, porque é um grande tabu. É um grande tabu, eu mesma considerei isso. Assim, o que acontece entre 4 paredes não se fala publicamente, é mal educado, né? É contra a etiqueta, é uma coisa grosseira você falar sobre o espaço privado. Agora, historicamente, as mulheres foram relegadas ao espaço privado.
E o espaço público era o espaço onde os homens transitavam. Então, o espaço privado era onde as violências aconteciam. Tem se transformado, de alguma forma, sim. Em um ritmo lento, sim. Mas as mulheres continuam sofrendo violência no espaço privado, e o espaço privado continua havendo todo esse tabu. Então, é muito delicado, né, quando a gente fala sobre essas questões. Eu vejo, assim, como até o pai da minha filha hoje é meu parceiro. O casamento foi péssimo, e eu acredito muito que a gente encontra a melhor dinâmica de relação com todas as pessoas, e a gente é muito enganado em relação tem que ser isso, tem que ser dessa forma, só assim que é verdadeiro e é bom. Para mim, a minha melhor dinâmica com o pai da minha filha é como está hoje, separados, não sendo um casal, mas a gente tem parceria em relação à responsabilidade com essa criança. Só que eu vejo como é delicado para ele, como ele se sensibiliza quando eu falo sobre ele. E quando eu falo sobre ele, nunca é sobre ele. Porque é toda uma estrutura. Né? É toda uma estrutura, não é só ele. Quantas mulheres passaram por coisas parecidas com as que eu passei, mas eu vejo como ele se sensibiliza. E como muitas vezes vêm mulheres, amigas minhas, inclusive, defendê-lo nesse lugar. Então, acaba sendo uma resistência a gente falar. Eu vou falar sobre o privado. Eu vou falar sobre o privado. Eu acho super necessário. A Silvia Federici, que é uma filósofa italiana... Conheço. Ela fala isso, dela. Sobre a palavra fofoca. E eu gosto muito dessa reapropriação da palavra fofoca. Eu gosto especialmente desse capítulo do livro dela, sobre o gossip. Ela diz que gossip era God's sibling. Eram as madrinhas, eram as mulheres que se apoiavam. Eram as mulheres que estavam no parto junto. E que na Idade Média, por mais que tenha essa ideia de que as mulheres eram oprimidas, as mulheres de classes mais baixas, o fazer era coletivo. E que para a criação, né, desse Estado moderno, da modernidade, do capitalismo, era necessário desarticular as mulheres. E, de repente, começou a ser tratado como se cumplicidade entre mulheres fosse sempre uma coisa negativa, como se a gente só soubesse falar mal umas das outras, como se essa cumplicidade fosse uma coisa sempre maledicente, né? Então, a gente se reapropriar do sentido da fofoca. E a gente entrar nessa resistência de que a gente pode falar do espaço privado. Sim. Se fala sobre o privado, porque é aí que a outra pessoa vai reconhecer a violência que acontece com ela também. É muito necessário, mas é uma resistência, né? No caso, por exemplo, meu filho construiu uma relação com o pai dele, porque eu também não me vejo no direito de interferir essa relação que ele constrói com o pai. Como ele constrói, adulto, né? Não, desde adolescente mesmo. Para mim, essa questão sempre foi muito clara. Eu nunca me senti no direito de interferir. Quer dizer, eu nunca fui alienadora, na verdade, né? Enquanto que eles foram, a família foi alienadora. É que é uma coisa que nem existe, não. Exato. Não vamos nem usar o termo alienadora, porque eu, pelo menos, não considero esse termo como legítimo. Mas enfim. Mas sim, abuso do poder parental. Parental, exato. Então ele constrói, porque como a gente sabe que toda relação é uma construção, né? Assim como ele constrói comigo diariamente uma relação de mãe e filho, com as suas sensibilidades, delicadezas e estresses, ele constrói com o pai. Mas eu não tenho contato, não quero ter. Não tenho contato. Ele aprendeu a fazer isso, a ter a relação e construir a relação dele com o pai dele, porque quando isso aconteceu, ele já estava com 10, e quando eu fui para a Alemanha, ele já tinha 11, então ele já tinha capacidade de se expressar e de se defender um pouco, né? Ele não era mais, assim, uma criança onde ele sentiria medo, né? Ele já tinha capacidade, inclusive, de enfrentar o pai. E algumas vezes ele enfrentou, porque eu soube, né, através dele. E dele disse assim, você não quis que eu viesse morar com você? Então agora você vai aguentar, né? Enfim, esse tipo de... Mas assim, que eu não posso também falar sobre esse tema, porque é uma construção da relação deles e eu não estava presente, né? Mas eles têm uma relação saudável, também com seus... Quer dizer, não quero tocar nesse tema, mas assim, a gente tem uma relação saudável, mas também com estresses, como toda relação de mãe e filho. Relação. Né? E como toda relação. Exato.
Ainda mais se... Não De sei se altos ele... e baixos. Ele mora com você hoje? Não, ele mora só. Hoje ele já mora sozinho. Sim. E ele trabalha desde os 13, 14 anos. Ele se tornou DJ. Uau. E já com 14 anos ele já se assumia financeiramente. Caramba. Que incrível. Isso trouxe muita maturidade, mas também muito trauma, né? Porque é difícil não é legal você impor maturidade numa hora em que a maturidade não precisa estar ali. Na verdade, ela pode causar traumas, né? Maturidade fora do lugar, da época, também traz traumas. Não, é porque maturidade não se impõe, né? Existem processos de crescimento que nascem internamente e no ritmo das coisas. Agora, é claro, às vezes acontece uma coisa de... Seus pais morrem. Acontece. De alguma forma, é uma maturidade imposta. Sim, imposta, exato. Não, e também no caso de uma separação litigiosa. Se é que é uma maturidade também, né? É uma transformação. A gente trata como se essas dores sempre fossem amadurecimento. E quem disse que é também? Quem disse que o embrutecimento ou a necessidade de sobrevivência é um amadurecimento? Então, são conceitos que a gente trata como se sempre o máximo da independência, o máximo do não precisar de outras pessoas fosse amadurecimento, mas o quanto também a gente deixa de aprender a trocar com o mundo, né? Depois a gente faz muita terapia para tirar essas couraças. No meu caso, aconteceu isso. Eu passei muito tempo da minha vida dizendo que eu amadureci muito rápido por não ter estruturação no meu crescimento. Então, eu achava que eu tinha amadurecido muito rápido. Eu achava que eu era independente muito cedo. E hoje, olhando da minha vida de agora... Quanto daquelas couraças eu estou tentando tirar agora para ser saudável, para trocar com o mundo de uma forma mais permeável mesmo, né? Exato. É que a gente romantiza muito. A gente romantiza o sofrimento, a gente romantiza todas as coisas que não devem ser romantizadas. Romantiza a coragem. A romantização serve a um sistema. A romantização da maternidade, inclusive, serve a esse sistema em que as mães vão continuar sacrificando tudo. Exatamente. E falando que aquilo não é sacrifício, dando tudo de si, deixando de se articular politicamente, inclusive, deixando de ter independência financeira, de se articular politicamente, de pensar sobre a própria situação, exatamente porque está sacrificando tudo de si. E a gente aprendeu que maternar é isso e que ser mãe é isso, né? A gente aprende sobre essas égides, né? De uma sociedade capitalista que transforma a mulher numa cuidadora. A romantização do amor. A que o amor romântico serve? Numa cuidadora sem honorários. Ainda tem isso, né? A Silvia Frederici fala muito isso, né? O papel da mulher como uma cuidadora sem nenhum honorário, sem nenhuma compensação financeira. Eu amo que ela fala isso, Eu né? também. Aquilo que chamam de amor, na verdade, é trabalho não remunerado. E é exatamente sobre isso, assim, a romantização do amor, achar o príncipe da vida como nós mulheres somos ensinadas desde meninas, que a gente tem, que o sentido da nossa vida vai ser achar o príncipe encantado. E agora eu tô num momento, assim, com a minha filha, porque eu tentava protegê-la desses produtos culturais, e agora ela vive metade comigo, metade com o pai. E também vai para a escola. E tem acesso àquelas coisas que eu queria ter enterrado. Do tipo Cinderela, Pequena Sereia. Eu converso muito com ela sobre isso. Nossa, mas que princesa burra. Porque ela trocou a voz dela para virar humana por causa de um príncipe. Ela fica esperando o príncipe. Mas, assim, como isso foi formador da nossa subjetividade. E eu falo que, para mim... Eu rompi com tudo isso depois de ser mãe. Porque eu falei, ok, eu passei a vida perseguindo esse projeto de felicidade prometida. E aí, quando tava tudo ali, papai, mamãe, neném, e eu comecei a ver a assimetria, eu comecei a ver tudo isso, a opressão que é aquele modelo. Falei, gente... e o vamos desencaixe, buscar novos né? modelos, E daí quando né? quando você é diferente de tudo isso, porque eu sempre tive
desde criança, o mito da mulher, a construção da mulher selvagem, da menina que vai brincar nos quintais, que sobe em árvore. Eu não tinha bonecas, eu gostava de subir em árvore, de andar na rua em bandos. Essa foi a minha infância. Então, isso sempre teve muito mais, acho que, inclusive por conta da minha ascendência indígena. Isso fala muito, né? Mas eu me lembro que quando adolescente, eu não me encaixava, né? Porque você tem aquela pressão sobre a primeira transa, todas as minhas amigas já tinham transado, eu não. E isso tudo gera pressão sobre você, né? Sobre o seu papel, sobre aquilo que você tem que fazer em determinadas idades. E dentro de uma sociedade machista e misógina, isso é aterrador, né? Isso é, às vezes, devastador. Porque você tem que transar a primeira vez com caras que você não está gostando, que você não... Simplesmente para satisfazer um papel de sociedade, né? Enfim, de se colocar dentro de um grupo social, né? Eu vejo muito assim, eu era essa criança que em casa éramos eu e a minha irmã é 2 anos e meio mais velha do que eu, e os meus pais tinham uma coisa que tratavam como se a minha irmã fosse menina e eu fosse menino. Então assim, compravam uma roupa rosa para minha irmã e azul para mim. O cabelo da minha irmã era mais compridinho, o meu sempre foi aquele cabelo de cuia, né, de tigela. E só que as pessoas zoavam comigo e eu achava ruim eu ser tratada como menino. E a história que me contavam, especialmente que a minha irmã contava, era que meus pais queriam um menino, mas que papai do céu já tinha colocado uma menina na barriga da minha mãe, então eu virei uma menina masculina. E eu era, de fato, uma criança... Eu também vivia em cima de árvore, eu vivia pendurada nas coisas, subia em cima... Eu pulei de cima do prédio para dentro da janela do último andar do prédio, me pendurava da varanda, eu fazia umas coisas muito loucas, assim. E eu não era muito comunicativa. O que eu gostava era ou de montar quebra-cabeça, ou de me pendurar nas coisas e subir nas coisas. E na adolescência, aconteceu essa coisa, assim, de me sentir muito desencaixada. E a minha mãe não era aquela madame, como eram as mães das minhas amigas. Minha mãe não tinha esse hábito de ir pra manicure e fazer unha. De ter que fazer, sabe, não sei o quê, ver diferença entre esse shampoo ou aquele shampoo. Só que eu me sentia muito perdida na entrada na puberdade, porque eu sentia que eu não fui ensinada a ser mulher, eu não fui ensinada a ser moça. E a minha irmã, ela não estava nem aí para isso. Ela era aquela que assumia a Wandinha, sabe? A esquisita. Ela usava uma roupa muito esquisita, ia pra escola e todo mundo criticava. E falava, nossa, por que você não passa batom igual a sua irmã? E eu tentei muito ser patricinha. Nessa minha adolescência, eu era um protótipo de patricinha. Só que eu não me encaixava. Eu não era acolhida, eu não fazia parte. Não era o seu verdadeiro eu, né? Não é que não era o meu verdadeiro eu, não era. Mas assim, mas o que é o verdadeiro eu também? O que acontece é que, assim, não importa o quanto eu tentava ser igual para fazer parte, eu não fazia parte. Eu não pertencia. Eu era excluída, eu era esquisita, ainda mais sendo uma pessoa, uma filha de chineses em Goiânia. Na década de 90 na escola. Contexto, sim, então já assim, bem diferente, eu né? nunca pertenci. E eu comecei a encontrar pertencimento no grupo de teatro da escola. Então, assim, eu tinha um pertencimento nesse lugar da escrita. Desde criança, a única matéria que eu gostava na escola era a aula de redação. Então, tinha a coisa de eu conseguir acessar espaços pela palavra e pela arte. Sempre foi, tanto é que a minha vida hoje é isso. Só que... E hoje eu vejo a Paz, que foi uma criança que eu tentei negar tudo isso que me foi ensinado, porque eu não queria que ela tivesse todas essas ilusões que eu tive durante muito tempo até tê-la. Eu não quero que ela passe a vida perseguindo um príncipe. E assim, em todos os sentidos, sabe? De heterossexualidade compulsória. Exato. Sabe? Então, assim, em todos os sentidos. E aí, eu queria... Ela, quando era pequenininha, eu botava roupas sem gênero, essa coisa toda. Outro dia a gente viajou, teve um dia que ela falou, mãe, pega uma roupa pra mim. Você sabe que roupas eu gosto? Eu falei, eu não sei que roupas você gosta, filha. Porque eu tenho a impressão de que tudo que eu pego pra ela, ela fala, não, eu não gosto desse, eu não gosto daquele. Assim, eu descobri que eu não tenho mais armário na minha casa pra ela, sabe? Aí ela falou assim, você sabe, as roupas que eu gosto sim, são aquelas que as pessoas falam que eu sou menina.
E eu vi que ficou um incômodo para ela a coisa de eu querer tratar como sem gênero. Porque ela quer o cor-de-rosa com babado. Ela quer ser princesa. E assim, a gente não vem pronto. A gente acha que o feminismo é a minha filha agora de 5 anos não usar cor-de-rosa. Mas não, e não é sobre aí, isso. Não é sobre por se esse ser. caminho. É sobre se ser, é sobre se experimentar, e é sobre ter a liberdade para ser. E é sobre, inclusive, poder gostar dessa narrativa, mas a gente apresentar outras narrativas. É porque é massacrante. Sim. A narrativa hegemônica é massacrante. Como também é massacrante, a gente também desmassacrar a outra narrativa, porque às vezes as crianças, elas querem só porque elas também têm a necessidade de se sentirem encaixadas, Sim. né? Não, assim, eu não passei a adolescência tentando ser patricinha. Exato. Vindo já de um Então, lugar eu não nasci com a consciência que eu tenho hoje. Por que a gente quer que nossos filhos tenham, né? Então, às vezes, a gente entra também eu também nesse lugar, né? Eu também dei enfim, a convivência, a criação, as disciplinas com meu filho também sempre foram baseadas muito na liberdade, no afeto. Eu falo, existem 3 pilares, né, onde a gente se constrói: no afeto, na justiça e na liberdade. Então, a partir daí a gente vai criando, vai vivendo, vai experienciando lugares, pessoas, situações. Cláudia, para finalizar, como é a relação hoje sua com seu filho? A gente tem bastante cumplicidade, mas também, às vezes, tem crises, né? Obviamente. Existem crises. Mas o meu filho é uma pessoa muito independente e uma pessoa que, como eu, tenta superar os traumas, né? Mas ele é uma pessoa muito amorosa e a minha relação com ele é boa. Alguma vez ele se manifestou sobre todo esses 5 anos de processo judicial, ele ter sido obrigado a ir morar na casa da família do pai? Alguma vez ele, depois de crescido, se manifestou sobre isso? Falou o que ele pensou, o que ele sentiu naquela época? Ou se, assim, hoje eu vejo que foi bom, sei lá, ou que ele... Uma certa vez ele se manifestou no sentido de que acho que ele ensinou muito mais para o pai do que o pai ensinou para ele, né? E, de fato, ele falou isso? Acho que o pai deve ter aprendido a amá-lo muito mais, assim, deve ter aprendido a amar muito mais com a convivência com ele. Porque, tipo assim, ele não foi criado para ser uma criança vingativa, ele nunca me viu tendo atitudes vingativas, né? É uma questão difícil, a gente não toca muito nesses assuntos, não. Porque existem muitos traumas, né? Ele faz análise desde os 4 anos de idade, então acho que ele leva para esse lugar da análise. Entendi. E aí comigo sempre a gente tenta construir essa relação. Eu também trabalhei durante bastante tempo como promoter de festas de música eletrônica, ele é DJ, quer dizer, ele cresceu dentro desse ambiente e a gente sempre teve muita troca, mas também muita individualidade. Eu acho que, como eu te disse, é importante a gente ter esses 3 pilares, né? O afeto e a liberdade, né? A liberdade também tem que estar ali e para você criar a sua individualidade. Eu fico pensando muito, assim, nas relações familiares. É um assunto de obsessão para mim. Eu tenho alguns assuntos de obsessão. Sim. E para mim, relações familiares, trauma, infância, essas construções subjetivas são um assunto de obsessão, assim, um assunto que eu persigo, que eu pesquiso, que eu pesquiso muito internamente também. E converso muito com minhas amigas. E eu converso muito sobre família. Eu tive que driblar um pouco também, porque eu também nunca permiti... Eu acho que eu fiquei tão traumatizada com as situações de violências que eu vivi, que eu não permito que ele me traga muitas coisas do outro lado, né? Então, assim, ele tem uma vida lá, uma relação com a família do lado de lá, e tem uma relação comigo. E a gente tenta caminhar dentro dessa estrada, né? Eu acho que o importante é para ele, assim, a relação que ele tem com você e a relação que ele tem com o pai. Eu considero a minha relação com ele de mãe solo, porque eu nunca tive apoio, eu nunca tive conversa, troca, diálogo. Não, eu tenho que decidir tudo sozinha, fazer tudo sozinha. Então nunca houve. Então, para mim, é isso, sabe? Eu consegui isolar isso. Eu tento, né? Isolar isso também. Até porque trazer isso para minha vida me traz muitos traumas, dores e uma sensibilidade que tem um lugar que eu não quero entrar mais. Né? Não, eu te perguntei sobre isso porque eu tenho essa questão, assim, sobre
segredos familiares, sobre silenciamentos. Eu fico assim, gente, as famílias têm que se falar. Existem tantos tabus intergeracionais, e aí eu tô falando intergeracional, sabe? Tipo, a minha mãe tinha uma questão com a minha avó, só que ela nunca falou. E eu fico assim, gente, o nosso trabalho na terapia seria tão menor se a gente falasse, se não tivesse tantos segredos. Outro dia, uma pessoa muito querida estava me trazendo uma outra perspectiva, né? Que sim, alguns segredos são necessários à sobrevivência. E por outro lado, e eu falei, nossa, é mesmo. E ela, muito por essa perspectiva, ela está fazendo mestrado, Camila Marins está fazendo mestrado na questão LGBT, pensando em mulheres pretas. E ela falando assim, na sobrevivência das pessoas pretas, escravizadas, falei, nossa, totalmente. Porque eu parto de uma outra perspectiva. Então, a minha perspectiva era desse mundo privado, em que eu vejo, gente, quantas... Assim como a gente estava falando lá no início, né? O quanto falar sobre o espaço privado, trazer o privado para o público, é um empoderamento. Então, assim, o quanto se falar sobre questões familiares, o quanto romper com segredos. Eu concordo com você. Eu sempre tive essa coisa de também lidar com meu filho dessa forma. De trazer as questões, por mais delicadas que elas sejam, claro, com delicadeza, né? Às vezes nem sempre, mas tentando manter a delicadeza de que esses assuntos trazem. Acho que as questões das violências a gente às vezes também não toca muito, porque pouco, né, traumático. Às vezes você abre caixas de Pandora também. Eu tenho feito isso. Cortei relação com pessoas que eu amo muito. Porque às vezes você abre uma caixa de Pandora também e nem sempre as pessoas estão preparadas para aquele tipo de troca que você quer e acontece. E é isso, né? Mas, Cláudia, muito prazer. Prazer todo meu. Foi super importante ter você aqui. É o que eu falo, né? A gente, nós, mães, quando temos relatos que são silenciados, é quando a gente tem que vir trocar, é quando a gente tem que trazer a público. Exato. Trazer o privado para o público. A Cláudia chegou aqui falando, olha, eu acho que eu vou falar sobre a lei de alienação parental, mas não vou contar muito da minha história, não. Eu falei, olha, é a sua história que interessa. É a sua história que interessa, porque é aí que a gente traz o que é cada um de nós e a outra pessoa se identifica e vê que o que ela está passando não é só dela. Exato. Porque no final é uma estrutura só, né? E existe uma estrutura de violência. Exato. Eu fiquei feliz com o convite, porque eu acho também que é necessário trazer essas questões à tona, porque é exatamente sobre isso, né? A gente não está sozinha, tem um monte de mulheres passando pela mesma coisa. Um monte de mães passando por isso. Então, ouvir outras experiências, elucida questões. Sim. Como você falou que aconteceu com você, né? Que você entendeu a violência que você sofreu depois que você começou a ter acesso a narrativas. Exatamente. Depois que eu comecei a pesquisar, ouvir, ter acesso a esses lugares onde mulheres estavam falando sobre isso. Gente, muito obrigada. Se gostarem, compartilhem, venham contar a história de vocês, venham romper com esse silenciamento. É isso. Tragam histórias, venham trocar mesmo. Esse espaço é para ser um espaço de troca. E, claro, vamos fortalecer esse espaço de troca. Dê 5 estrelinhas no Spotify, no YouTube. Siga, inscreva-se no canal do YouTube. Espalhe a nossa palavra e o mais importante é que as múltiplas narrativas estejam aí, sejam escutadas e sejam trocadas. Porque mãe não é uma coisa só também. Beijo. Maternidade.